Welcome aboard, canal 40 anos do professor João Granado. Hoje vou ter o orgulho e o prazer de contar um dos projetos que mais fui desafiado na minha carreira profissional. Talvez um dos mais bonitos. Tenho vários projetos, mas esse talvez tenha sido um dos mais, como disse, desafiante, mais bonito. Foram 500 máquinas usadas. 500 máquinas usadas em vários embarques, uma coisa bem diferente, bem instigante, muito desafiadora e que pôs o patamar da minha empresa em outra condição e aonde nós medimos conhecimento técnico, network, conhecimento do cliente, posicionamento da informação, estrutura e planejamento de como realizar. Então foi um projeto assim que reuniu tudo que a gente tinha de bom e demorou um bom tempo e foi realmente extremamente interessante. Essa história não pode ser contada em uma parte, eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 ou 3 partes, porque é uma história longa. Esse projeto foi um projeto que demorou 1 ano e meio e também não posso sintetizar ele em 10 minutos, não há como. Então me perdoem, é interessante ter a parte 1, a parte 2, a parte 3, para que vocês possam realmente conhecer detalhes. Aqui vou falar de muitas características e muitos detalhes técnicos do comércio exterior que colocava a gente num destaque diferenciado. Isso aconteceu em 2002, na época que nós tínhamos recém-vindo dos Estados Unidos das Torres Gêmeas, em 2001, né? No Brasil, fazia 12 anos que nós estávamos importando liberados do Anexo C, muito incentivo à indústria, muito projeto que possibilitava a gente fazer pleitos específicos para a SESEC, Secretaria de Comércio Exterior, para o Ministério da Indústria e Comércio, MEDIC na época, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, existiam possibilidades para realizar um projeto dessa envergadura. Muito bem, vamos começar então a historinha do princípio, né? Naquele mecanismo do começar certo e terminar certo. Bem, era uma terça-feira, nunca me esqueço, um dia de bastante chuva na cidade de Curitiba, frio, e o advogado que tinha sido meu professor, que eu mantenho um bom network, uma boa relação, posso dizer que é um excelente amigo e que sempre a gente trocou muitas figurinhas da operação de comércio exterior, sempre esteve muito próximo em várias situações, Câmara de Comércio, Federação das Indústrias, associações comerciais, etc. Sempre tivemos um relacionamento fantástico. E ele me ligou e disse, olha, tem um cliente que está aqui hoje que tem um projeto gigantesco e eu acredito que você vai ter condição de fazer. Não é fácil, pelo que eu entendi, por isso não posso indicar para ninguém que não tenha condições de fazer. Queria que você viesse no escritório agora. Eu disse, puxa, agora eu tenho uma reunião, não posso sair. Se não, cancele essa reunião, porque esta aqui vale a pena. Não que a tua não valha, mas pode ser trocado de dia, aqui não pode, então venha para cá agora. Ok, providenciei o cancelamento dessa reunião e disse, bom, pensei comigo, se eu sair de carro agora, daqui eu tenho que andar 2 quadras para o estacionamento na chuva. Aí vou pegar o engarrafamento, vou chegar no escritório dele, talvez com 1 hora de atraso, sendo que é 10 quadras. Eu vou de pé, né? Imaginando que a chuva estava constante e mais fraca. E realmente, quando eu saí lá fora, guarda-chuva e tal, constante e fraca. Não era uma garoa, era uma chuva um pouquinho mais grossa, mas chovendo. De repente veio aquela chuvona. Aquela chuva forte de verdade. Aquela chuva que pega pesado. Né? Desculpa, entrou o GPS. E aquela chuva forte caía na água, no chão assim, molhava a calça, molhava sapato. Enfim, cheguei no escritório dele, bastante molhado na parte da canela para baixo. Pedi desculpas, né? Era urgente, era reunião, tinha que estar lá, estava chovendo, enfim, não tinha que me preocupar com isso. Mas sempre é importante que as pessoas te vejam bem vestido, bem alinhado, passar confiança nesse primeiro contato sempre é fundamental. E aí, então, ele me atendeu, o secretário me trouxe um café e tal, sentei ali na sala de estar e fiquei aguardando. Ele disse, já vem, ele está fazendo um monte de reunião, telefone, algumas pessoais e tal, etc, mas ele já vai atender. Isso era mais ou menos umas 2h30, 15 para as 3. Peguei uma revista, comecei a folhear, a ler, né? Era uma época que o celular não era um smartphone, era celular, mas não era um smartphone. Então não tinha muito o que fazer, a não ser um joguinho, que hoje se falar que se jogava no celular era até absurdo. Então não tinha distração, né? Não tinha redes sociais, não tinha o smartphone, então revista,
e tentar se distrair com alguma coisa. Eu tinha na época um notebook, mas não era também o super notebook, era dos 386 aí. Então, não tinha levado, então também não podia nem trabalhar. E aí fiquei ali me organizando com leitura, conversando com um que passava, outro, etc e tal. E assim foi passando o dia. E aí, de vez em quando, o advogado voltava e disse, ele já vai te atender. E a hora passando. E eu não tinha almoçado, com fome. Aí, um desses momentos, aí, umas 4 e pouco da tarde, eu falei assim, eu vou comer alguma coisa. Você, não. O que você quer que eu vou mandar buscar um sanduíche pra você e você come aí? Você, tá bom. Não sei que horas que ele vai te atender, melhor você estar aqui pra não... De repente, ele te chama e você não vai estar, vai ficar pior pra você. Tá bom. Beleza. E foi assim que nós fizemos. Então, pedi um sanduíche, aí chegou o sanduíche, comi o sanduíche e o tempo foi passando. 6 horas, o pessoal se despediu, começaram a ir embora e nós ali, sentadinhos, nós não, eu, né? Esperando. E você vai ficando um pouco irritado, porque esperar é complicado. Quando você já conhece a pessoa, talvez seja mais fácil, mas quando você não conhece a pessoa, você fica imaginando. Quando você não conhece o projeto, você fica imaginando. De repente, tô aqui 5, 6 horas e é um projetinho pequeno. Depende muito. Você sempre fica na curiosidade e na ansiedade. Então, é difícil de ficar esperando. Bom, vamos pular essa parte do esperar, porque perto das 10 horas da noite, ele me chamou. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa calma, paciente, tranquila, serviçal na prestação de serviço. Mas eu já confesso que eu estava um pouco irritado de ter esperado tanto. Mas era um cliente, era uma oportunidade, era um projeto e, obviamente, que eu não podia maltratá-lo por ter ficado esperando das 2:30 da tarde até as 10 da noite. Então, entrei, cumprimentei, olhei bem nos olhos, ele olhou bem nos olhos, apertei a mão, sempre muito importante o aperto de mão e a leitura visual. E ele falou assim, tá brabo, né? Não, tá. É que esse projeto é muito grande e é uma naba, é pesado. E eu tô sem tempo, então eu tenho que aproveitar todo segundo e minuto do meu dia para poder avançar no que eu tô avançando. E você é a parte principal dele. Então eu não quis chamar e ter que atender o telefone, chamar e ter que atender outra pessoa, porque ia confundir as etapas. Mas eu quero te explicar. A nossa empresa, genuinamente, é americana e ela está há muitos anos no mercado, é uma empresa familiar. Eu sou o vice-presidente dessa empresa e nós precisamos baixar custos de produção. Então começamos a fazer esse estudo. Eu sou engenheiro, a gente começou a fazer esse estudo se seria melhor levar para a China a empresa ou encontrar outro lugar que pudesse nos receber em condições boas e que pudesse nos dar retorno na melhoria de custo. Né? Só que a China é contra todos os princípios nossos, porque a China não tem lei de propriedade industrial e com certeza poderá copiar os nossos produtos. Então os acionistas não querem pensar em China. Então focamos em América Latina, primeiramente focamos no México, mas também não temos muita conexão com o México para solicitar muito subsídio ou ver se vai funcionar, enfim, não nos deu apreço o México. Mas o Brasil, porque eu sou brasileiro, os engenheiros da empresa, vários deles são brasileiros, então tem um apreço melhor e a gente tem muita possibilidade de conquistar alguns benefícios diante do governo, alguma coisa de cessão tarifária, alguma coisa de terreno, área, etc. E tal. Muito bem. Nós vamos retirar do mercado americano 4 plantas. E essas 4 plantas deverão ser transferidas para o Brasil integralmente. Como? Integralmente. Eu estou falando para você que todas as máquinas que estão lá devem vir para o Brasil. Quantas máquinas são? Aproximadamente 500 máquinas. Okay, vamos resumir. Você está me dizendo que nós vamos trazer 500 máquinas usadas, desmontando 4 plantas nos Estados Unidos e por aqui. Okay. Você tem ideia de valor desse projeto? Você vai me dar a resposta. Porque eu posso trazer sem cobertura cambial, eu posso trazer como investimento de capital e posso trazer como pagamento. Agora, a relação que você vai estudar é que vai dar essa resposta para nós. Mas, pensa em aproximadamente 5 milhões de dólares, porque são máquinas usadas. Talvez mais, talvez um pouco menos. Depende muito de seu projeto, seu posicionamento para saber o valor das máquinas. Ok, vamos no resumo de novo. Então, não sabemos quantas máquinas, sabemos que todas são usadas,
não sabemos valor, não sabemos como que é a posição de pagamento dessas máquinas ou de investimento. Sabemos que vamos desmontar 4 plantas e para quando que é esse projeto? Para ontem. Nós vamos parar de produzir nos Estados Unidos, mas continuamos com o mercado americano. Então nós vamos produzir rapidamente no Brasil para pôr esse produto lá para a América. Então nós vamos primeiro ser importador e em sequência ser exportador forte para poder pôr no mercado. Quem são os seus clientes nos Estados Unidos? Minha pergunta. Home Depot, Lowe's, todas as empresas de jardinagem, todas as empresas de material de construção. Então, você deve ter muitos clientes. Sim, nós temos muitos clientes. Por isso que o tempo conta de forma favorável. E tudo que você colocar na sua proposta tem que ter um cronograma de tempo, ok? O que mais nós temos que passar para você? Você vai, se nós aprovarmos sua proposta, nós vamos te levar para os Estados Unidos, você vai visitar essas 4 empresas e você vai catalogar as máquinas. Eu vou colocar minha equipe para te ajudar, mas eu não quero que você diga depois, que a máquina veio com a informação errada, que tinha não sei o quê. Isso não vai acontecer. Então você vai lá ver em loco como funciona a linha de produção, e como você vai desmontar, ou como você vai ordenar a desmontagem e preparar a logística, etc., para trazer essas máquinas. Ok, para quando você precisa dessa proposta? Eu vou embora amanhã para os Estados Unidos, eu preciso dessa proposta amanhã. Ok, eu entendi, vou já te antecipar, ela não vai ser uma proposta 100% concreta e bem objetiva, porque nós estamos falando algumas coisas de forma subjetiva, então pode ficar mais complexo eu te passar essa informação. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma proposta que você tenha uma boa avaliação da questão técnica, ok? Então, saí de lá, já era quase umas 11h10, 11h15 da noite, tive que voltar ao escritório, pegar minhas coisas, ir no estacionamento, acordar o guardião, porque fechava às 10, pedi para liberar meu carro, liberou meu carro, com um estresse total, fui para casa. Cheguei em casa, comi alguma coisa rápida, sentei no meu escritório e comecei a pensar no projeto. E se eu tenho que entregar amanhã esse projeto até às 6 da tarde, não dá tempo de estudar muito, é um projeto muito rápido, então eu tenho que ser rápido também no raciocínio de como fazer. Então, inicialmente pensei, não posso trabalhar sem ter um fixo, porque na realidade é um projeto que vai custar muito tempo e muitas horas, mas também não posso cobrar 100% fixo e não cobrar por êxito, porque não sei como é que são as máquinas, não sei como é que nós vamos encaixar projeto, não sei como é que vamos encaixar pleito, não sei nem se vai dar para trazer as máquinas. Então, eu vou fazer uma proposta que tenha um híbrido entre cobrar por hora e um híbrido de cobrar por processo e um híbrido de cobrar por ele. E assim comecei a rascunhar a proposta. Estava irritado, né? Fiquei cansado, ficou com muita coisa para trás, etc. e tal. Então, o rascunho dessa proposta demorou lá para umas 2 horas da manhã, etc. Eu cansado, fui deitar e fui dormir. Obviamente que quando você recebe um desafio dessa natureza, você tem que pensar em tudo que você vai fazer. Então é como se você andasse para frente do projeto, analisasse toda a operação, sem poder discutir o assunto com ninguém, porque na realidade ia contar no dia seguinte, mas nesse momento era eu que tinha informação e eu que estava tendo processar a proposta porque tinha que entregar no... Bom, eu sei que deitei na cama e a cabeça girando a 1000 por hora, pensando em várias coisas, e aí cada momento que você está concentrado nessa processo, você está pensando numa coisa diferente. Então pensei em vários caminhos para essa importação. Importação em máquina usada, importação com ex-tarifário, importação com sistema integrado, importação com pleitos de produção nacional, importação com exportação, uma espécie de UBFX que existia também na época. Então, assim, fui criando vários cenários e várias possibilidades. E cada cenário, cada possibilidade tinha custo do serviço e custos relacionados ao trabalho operacional. Viagens, verificação disso, montagem de projeto, etc. Então, era uma proposta extremamente complexa. Numa época que você tinha computador ruim, não tinha smartphone, não tinha internet boa, não tinha inteligência artificial, né? Então, você tinha dificuldade. E você também não tinha 100% de certeza da legislação,
porque tinha processo de sair em Diário Oficial da União, tinha processo que o governo não publicava. Então, assim, você também não podia ser muito, como é que eu vou dizer? Muito ousado no que você falava, porque pode ser que não tivesse publicação. Bom, eu sei que o cansaço me levou a dormir e eu dormi. E aí foi quando dormi mal, né? Acordei muito cedo. E os valores que eu tinha rascunhado, já no que eu acordei, veio um outro número na minha cabeça, um outro formato de cobrança. Eu fui lá e subi mais um pouquinho as 3 linhas de trabalho: hora, operação e isso. Muito bem. Fui para o escritório, chamei as pessoas que estavam próximas para me auxiliar nesse projeto. Paulo, aqui quero fazer uma menção a um ex-funcionário, uma menção póstuma a um ex-funcionário meu que nos deixou na pandemia, que foi comigo para os Estados Unidos e foi o meu braço direito nesse projeto, meu amigo Heitor. Então eu me reuni com a minha equipe e a gente começou a trabalhar na operação. Eu contei a história, mostrei a proposta, fizemos um brainstorm. Aí disse, bom, agora vamos rodar a proposta, porque senão nós não vamos entregar e vamos perder a oportunidade. Tinha que entregar até as 6 da tarde. Aí veio uma ligação do advogado dizendo assim, olha, ele vai precisar ficar em Curitiba mais um dia, então ele autorizou entregar a proposta amanhã até 1 da tarde. Aliás, ele quer falar com você quando entregar a proposta, mas ele quer que você mande a proposta hoje à noite, e aí ele vai ler amanhã cedo, e aí você vem aqui 1 da tarde. Pode ser? Então aí escutei o brainstorm e tal, me tranquei na minha sala e de novo olhei a proposta. Quando eu olhava essa proposta, eu ficava pensando o seguinte, eu não sei o que vai acontecer, então eu vou cobrar um pouquinho mais. E subi de novo mais. Comecei a digitar a proposta, os detalhes que eu tinha que colocar tecnicamente, e em seguida falei pro Paulo, tô com medo. Isso é bom e isso é ruim. Bom porque nos desafia. Ruim porque podemos cobrar muito e perder o cliente, podemos cobrar pouco e ter prejuízo lá para frente. Mas eu vou por meu filho, eu vou cobrar um pouquinho mais. Mexi de novo no valor da proposta. Então, a proposta teve, desde a sua concepção até a sua quase aprovação, teve quatro subidas de preço na análise desse projeto. Ok, isso é importante, depois vocês vão entender por que é importante. E aí, estava finalizando a proposta, eu disse, não ficou bom, não, porque eu fiz a proposta em bloco, relacionando mais ou menos por pacotes, né, para ficar mais fácil o entendimento dele. Eu sei que ao fechar a proposta eu subi mais uma vez e disse sim, agora é o que e mandei a proposta à noite para ele por fax, né, e fiquei aguardando a reunião do dia seguinte. Confesso que fui para essa reunião desesperançoso, né? Eu não acreditava que nós ganharíamos a proposta, mesmo porque no dia que eu tinha falado com o advogado, quando ele falou da proposta, ele tinha estado em São Paulo, tinha conversado com vários escritórios e tal, e também tem gente muito competente em todo o Brasil. Então as chances para nós eram pequenas. Eu entendi. Bom, fui novamente caminhando ao escritório. Nesse dia já não tinha mais chuva, tinha um bonito dia ensolarado. E cheguei lá no escritório e disse, mais um chá de cadeira. Só que daí eu levei o computador e tal. Para minha surpresa, em 5 minutos ele me atendeu. Me atendeu novamente. Aquele olhar dos dois, perto de mão bem forte, e disse assim, gostei, mas fica pra parte. Se você está gostando dessa história, comenta aqui, diga o que está te deixando curioso e dá um like e convida mais alguém para participar dessa história.